E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como no último vídeo a gente trocou uma ideia sobre o porquê que você tem que mudar a sua mente para entender que você precisa aprimorar os seus conhecimentos em finanças e iniciar seus investimentos, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a taxa Selic, para que daí a gente consiga dar seguimento nos investimentos, principalmente de renda fixa, e que você tenha uma base sólida para entender o que ela impacta, com o que ela pode ser comparada e por que ela existe, por que ela sobe, por que ela desce, beleza? Então, a taxa Selic, que é conhecida como a nossa taxa básica de juros, é a taxa referência do país. É como se fosse nessa linha. Por quê? Porque geralmente os títulos do governo, ou seja, o governo ele emite títulos e você consegue comprar esses títulos dele e no futuro ele te devolve o seu dinheiro que você comprou e mais uma graninha. Esses títulos eles são remunerados na taxa Selic, a grande maioria deles. Existem alguns outros tipos, mas o principal, que é o Tesouro Selic, é assim que funciona. E por que essa taxa é a taxa referência? Porque assim, se o governo já está, digamos que a taxa Selic esteja em 6%. Se o governo está te pagando 6%, faz sentido que é dali para cima. Porque se você já tem o governo te emprestando grana a 6%, por que você vai emprestar para outro lugar, emprestar para o bancão, em algum outro tipo de aplicação, por menos do que 6%? Se você já consegue com o título do governo e livre de risco praticamente. Então, ela já serve como referência, principalmente para comparação de rentabilidades em renda fixa. Então, por exemplo, se você vai investir em um CDB de um banco grande, ou pequeno, tanto faz, você vai investir em um CDB de um banco, você vai usar ela como norte. Pô, esse banco está me pagando menos do que a taxa de juros básica do país? Então isso não é legal. Por quê? Porque eu consigo pegar um título do governo e receber isso daí. Então isso vai te dar um limitador. Essa taxa, ela sobe e desce ao longo do tempo. O grande principal fator que acaba fazendo com que ela suba ou desça é a questão de inflação. Inflação seria o quê? Quando você perde poder de compra. Então, se os produtos acabam ficando mais caros, quer dizer que a inflação está subindo tecnicamente. Por quê? Se o seu salário está meio que ficando, o preço das coisas estão subindo. Então, por exemplo, se você ganha R$ 2.000, conforme os preços sobem, você compra menos produtos com os mesmos R$ 2.000. Então, no próximo ano, se a inflação subiu mais, você vai comprar menos ainda. Então, é uma modalidade subir a taxa Selic para que trave um pouco o consumo da economia, retroceda um pouco a economia para baixo e a inflação reduza. Então, essa manobra de aumentos e decréscimos de taxa de juros é por isso. Se a inflação está mais favorável, você pode descer um pouco a taxa de juros para jogar mais dinheiro na economia e aquecer a economia. Por que jogar mais dinheiro na economia, careca? Se a taxa de juros está baixa, você faz financiamentos, empréstimos em maior escala. Então, o banco direciona dinheiro para a população consome, então você estimula consumo através disso. Você, como a taxa de juros está baixa, você tem uma tendência a talvez não querer investir em títulos de renda fixa, porque eles vão estar remunerando pouco, você vai tender a abrir um negócio, então você faz a roda econômica girar de uma forma melhor. O oposto ocorre também, quando a taxa sobe, fica mais caro para tomar um empréstimo, para tomar um financiamento, para abrir uma empresa o seu risco acaba sendo maior, então as pessoas seguram um pouco. Então essa questão de taxa de juros, ela oscila justamente por conta disso, para fazer com que a economia flua ou retroceda e tentar fazer um controle inflacionário. E então você já entendeu o quê? Que ela é uma referência para aplicações de renda fixa, geralmente o CDB, que é um tipo de aplicação dos bancos que você praticamente tem o mesmo risco que poupança, você recebe muito mais de rendimento do que a poupança e é praticamente 3, 4 cliques igual para você fazer uma aplicação. E fora essa parte das aplicações, ela também funciona como um controle inflacionário, tirando ou colocando capital na economia, conforme eu expliquei, de que fica mais fácil ou mais difícil de você tomar um empréstimo, porque ele fica mais caro ou mais barato. Então, ela funciona mais ou menos nessa linha. Eu precisava que vocês entendessem mais ou menos isso, porque nos próximos vídeos a gente vai acabar citando um pouco de taxa Selic e vocês já vão ter uma base um pouco mais sólida, entendendo o que seria uma inflação, que é uma perda de poder de compra. Você comprando menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro que você tem, você pode estar vendo isso na própria gasolina aí, que era 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem lugar aí que falam que tá 10, então já viu, né?
Você compra menos gasolina com a mesma grana. E aí a taxa de juros sobe para tentar tirar um pouco de dinheiro de circulação, desaquecer a economia e tentar desinflacionar a questão econômica. Então o vídeo de hoje era nessa linha. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e dá aquela moral lá no Instagram, Careca Investidor, e valeu!